Beleza, então, pessoal, nós estamos iniciando o diálogo Criton, né? Que para seguir a nossa sequência dos diálogos, a gente terminou a apologia recentemente e após um breve intervalo, então, iniciamos o Criton. Bom, pessoal, o Criton, né, ele segue meio que a linha temporal da apologia, né? Então, se a gente puder fazer ali, né, uma sequência dos eventos da qual o Platão narra, né, a vida do Sócrates, Criton está imediatamente depois da apologia, né? Por quê? Do que se trata, né? Bom, a apologia, a gente viu, se tratou do julgamento de Sócrates, né? Diante do Tribunal de Atenas, onde ele tenta defender a prática da filosofia, enfim, o seu modo de vida, né? E a si mesmo, evidentemente, né? E claro, né? Spoiler, para quem não viu ainda a apologia, né? O Sócrates ele é condenado à morte e ele passa, então, né, os últimos instantes do diálogo já refletindo sobre a morte, né? Dizendo que, muito provavelmente, a alma é imortal, enfim, né? Ele faz até um joguinho, dizendo que a morte pode ser, talvez, um destino não tão ruim assim, já que de uma ou duas, né? Uma, ela pode ser ou a cessação, né? De todos os estímulos sensíveis e ser um grande escuro, né? Um grande vazio, o que seria bom, né? Aliás, não seria ruim, né? E de duas, né? O Sócrates então iria para o Hades, né? Como era comum na crença religiosa da época. E lá no Hades ele provavelmente se encontraria com pessoas ilustres, né? De outras épocas. E ele faz, inclusive, tira um pouquinho, né? De sarro dos juízes, dizendo que, bom, lá ele vai poder praticar filosofia livremente, porque lá eles não vão poder condená-lo à morte por isso, né? Já que ele já vai estar morto. Então, enfim, ele se desfaz desse apego, né? Bom, o Criton, do que vai tratar? O Sócrates, ele tá na prisão, né? E um amigo dele, justamente, que dá nome ao diálogo, né? O Criton, ele vai conversar com Sócrates, tentando convencê-lo a sair da prisão, né? O Criton, ele diz que já tá com tudo certo, né? Ele já providenciou as condições para a fuga do Sócrates, né? Para a saída dele da prisão. Criton é, claro, né, um cara com bastante dinheiro, né, e também bem relacionado dentro da cidade de Atenas, então é uma pessoa poderosa, né. Como muitos dos discípulos de Sócrates, é interessante a gente notar isso também. Uma pessoa como Sócrates, por exemplo, que, pelo que os diálogos retratam, né, tinha pouquíssimas posses, né, levava uma vida simples e tal, tinha discípulos extremamente poderosos, né, como Criton e o próprio Platão também, né. Bem, enfim, já está tudo pronto, é só o Sócrates, né, topar. Só que o que o Sócrates faz, ele não topa. Né? O Criton percebe que o Sócrates não vai sair da prisão voluntariamente, então ele tenta convencê-lo, né, através de um discurso, através de vários discursos, aliás, né, a sair da prisão. Bom, o diálogo, ele é dividido, né, aliás, o diálogo não, o argumento de Criton, né, ele é dividido em três partes. A gente poderia dizer também que ele tem três argumentos, talvez seja isso, né. Bom, primeiro argumento é que o Sócrates é um amigo excepcional para ele e para os outros, né. E por isso, então, o Criton ele tem que fazer de tudo para preservar essa amizade e o Sócrates sendo muito importante para ele é o caminho mais lógico, né, fazer com que o Sócrates saia dessa situação para que ele preserve essa amizade tão importante, né. O segundo argumento é que a reputação do Criton vai ser prejudicada caso ele não salve o Sócrates, porque todos sabem que Criton tem muitos recursos, muita influência na cidade, e como ele deixou um amigo ser condenado à morte injustamente, né? Então, o Criton dirá que a sua reputação será maculada, né? Claro que a gente vai ver também a seguinte questão, né? Porque Criton, ele parte do pressuposto de que o julgamento de Sócrates foi injusto, tudo bem? Como muitos dos discípulos dele, né, enfim, consideram, tá?
Sócrates ele não vai, curiosamente, se pronunciar a respeito disso diretamente, né? Mas o que ele dirá é que justo é manter as leis da cidade, né? Cumprir as leis da cidade, tá? Enfim, né? E por último, né? O terceiro argumento é em favor do próprio Sócrates, né? Dizendo que diante de uma possibilidade de fuga e não cumprindo essa possibilidade, o Sócrates então estaria ali abandonando, né? Família e filhos e tal, cumprindo a pena de morte, quando ele poderia facilmente fugir disso e preservar, né, e preservar a família, tá? O Sócrates ele vai refutar cada um desses argumentos, né, expondo teses que a gente já viu na apologia e também em outros diálogos, né, mas refutando muito diretamente. Então, a base da argumentação do Sócrates, talvez nós poderíamos dizer, né, que é a diferenciação entre verdadeiro conhecimento, né, e opinião, tá bom? Doxa, uma palavrinha que a gente já está se familiarizando, né? Essa atitude, né, essa oposição entre verdadeiro conhecimento e doxa, ela vai guiar todo o diálogo que o Sócrates vai estabelecer com o Críton, né? E consigo mesmo, aliás, né? Porque durante o percurso de argumentação com o Críton, o Sócrates ele vai também elaborar um diálogo fictício, né, entre ele e as próprias leis da cidade, onde as leis vão dizer para Sócrates qual a natureza, né, da injustiça, da justiça, o que acontece cometendo cada uma, né, sobre a desobediência das leis da cidade, o que isso gera, né, ok? Enfim. Então, basicamente, essa é a tônica do diálogo, tá? No fim das contas, né, claro, dando spoiler já, Sócrates, ele não vai acatar o pedido de Críton, né, e vai permanecer na prisão, né? Dando assim continuidade, né, se a gente fosse ler em sequência ali para estabelecer a linha temporal, ao diálogo Fédon, né? Bem, pode falar, Suzy. Ô Henrique, pelo que eu vejo, assim, né, eu acho que com exceção da República, né, mas mesmo Sócrates ele não fazia como é que eu posso dizer assim, uma crítica assim muito abertamente ao regime, às leis lá, o governo, né, não era essa o foco dele, né? Ou eu estou enganada? Porque quando ele aí no Críton, né, a gente vê que ele fala aí dessa parte das leis e, tipo assim, ele não fala assim, a gente não tem que obedecer às leis, né? Que tem, não sei que outro diálogo que ele fala que as leis estão ali, né? O Estado até então serviu ele, né? Então agora ele também teria que acatar as leis, né? Eu acho que é em apologia, né? Que ele teria que acatar as leis quando fosse favorecer ele, né? E quando não fosse favorecer, ele não ia acatar. Então, eu não sei se fica assim para mim, que é aquela coisa que ele não ia muito de encontro com o foco dele, não era essa coisa de passar para o pessoal uma coisa contra o governo, mas sim uma forma mais de vida, né? Então, é interessante esse ponto, né? Porque, assim, Sócrates, ele faz críticas às formas de governo, né? Isso fica muito nítido, eu acho, né? O mais nítido na República, quando ele vai falar, né? Ele elabora uma crítica bem complexa à democracia, né? Ao modo de vida da cidade de Atenas, apesar de não falar diretamente sobre isso, né? Nisso você tem razão. Então, ele não vai dizer o seguinte, olha, o governo de Atenas é mau, ele não vai fazer uma crítica aberta nesse sentido, né? Porque o Sócrates, além de tudo, né, ele parece ter uma devoção à cidade de Atenas, no seguinte sentido, isso que é explícito, né, em vários diálogos, inclusive na Apologia, que a gente leu anteriormente, onde ele considera que o exercício da filosofia, né, é um exercício em prol da cidade de Atenas, né, que culmina com a sua devoção à cidade e ao deus Apolo, enfim, né? Bem, enfim, mas ele elabora, assim, críticas às formas de governo, né? E é claro, né, se a gente fizer um link, óbvio, entre as críticas à democracia e a democracia ateniense que existe ali no período de Sócrates, é fácil ver que ele está produzindo uma crítica ao governo
mas sem tentar desestabilizar o governo da cidade. Essa é a questão, né? Ele não vai... Nossa, sério. Ele não vai tentar dizer, olha, então, né, agora a gente tem que fazer outra coisa, sabe? Ele não é um militante político, ao que parece, né? É claro que a gente, apesar de não agir dessa maneira, a atitude do Sócrates é extremamente política, né? Tá? Mas é mais assim, sutil, né? Ele tenta. É que eu talvez não estou conseguindo me expressar, mas ele tenta passar essa questão das pessoas avaliarem, né, pensarem, né, em todo o contexto lá, mas não de uma forma direta. Ele, que nem você falou, ele não era um militante que chegava lá, né, e ia fazer críticas duras, né, contra aquele, né, seria a oposição, vamos dizer. Mas ele fazia isso de uma forma sutil, mas eu acho que nem você falou, ele tinha uma devoção à cidade de Atenas. E talvez nessa questão dele, de todo essa vida dele, né, essa questão de estar querendo passar para os jovens, seria de uma outra forma, né? Não uma forma de militar ali e fazer crítica só ao governo, mas sim dar sugestões de melhoria, não é? Seria por aí. Exatamente. Parece que a questão é essa mesmo. É isso que você pontuou. Eu concordo com você. Isso a gente pode ver em alguns diálogos, inclusive, né? Tô tentando me lembrar da passagem. Não vou me lembrar, eu acho, com rigor assim da passagem. Mas a atitude política do Sócrates, ela não é revolucionária, né? Não é no sentido de, bom, então agora a gente vai destruir o que está e estabelecer um novo, né? A atitude dele, ou ele é reformista, né? No sentido de, então, precisamos rever as leis da cidade, os critérios pelo qual se faz a política, né? Ou então educar a população, né? Que eu acho que essa é a grande questão para Sócrates, né? A gente tem também uma alusão na República, assim, se as pessoas quiserem, então, fazer, né, propor uma outra forma de governo, então se afastar da cidade de Atenas, né, e fazer outra coisa ali em outro lugar. Mas me parece que a atitude do Sócrates é por aí, né? Não é como a gente tem falado, né? Por conta dessa devoção à cidade, esse amor à cidade de Atenas, o Sócrates ele não quer o mal dela, não quer destruí-la, né? E ele percebe que revoluções desse tipo, né, talvez atitudes políticas diretamente voltadas à, à revolução, coisas assim, não sejam interessantes para a cidade, né? Beleza? Mas é isso mesmo. Pelo menos até onde eu consigo ver, né? O diálogo Criton, ele é interessante também por causa disso, né? Ele vai elaborar, ou melhor, delinear problemáticas políticas que estão presentes em todos os diálogos, né? Porque aí a gente tem o Sócrates se pronunciando diretamente sobre isso, né? Na tentativa de convencer o Criton, né? Então os argumentos dele vão estar restritos ali àquela situação, mas ele vai explicar por que ele obedece às leis da cidade, né? Por que ele tem essa atitude legalista, né? Talvez a gente poderia dizer, né? Alguns comentadores dizem isso, né? Que o Sócrates é um legalista, né? Então, alguém que considera que cumprir as leis é o mais importante, independentemente de qual a lei, né? É claro que, né, usar esse sentido de legalista hoje é meio anacrônico para falar do Sócrates, mas de alguma maneira as leis têm uma importância, né, que beiram ao sagrado para Sócrates, tá? Isso, como eu falei, né, fica claro na Apologia, mas também em outros diálogos, né, o Crito é um deles. E uma coisa interessante, né, Suzy, eu vou pontuar para ficar registrado na gravação, que você falou no início, é que o Sócrates, ele quando ouve a proposta do Criton, ele diz o seguinte, bom, Criton, então vamos lá, se você me convencer de que isso é justo,
né, de que descumprir essa sentença seja justo, então eu vou com você, né? Se você me convencer, eu vou, tudo bem? Isso evidencia também, gente, uma coisa que está sempre presente nos diálogos de Sócrates, e que é importantíssimo, né? A tal atitude socrática diante, né, dos problemas da vida, que é estar aberto a opções, né? Então, se o Criton convencê-lo e o Sócrates, né, se for convencido, ele vai sair da prisão, tudo bem? Então, Sócrates não é aquele cara cabeça dura, percebe? Fala, colocou uma coisa na cabeça e é aquilo ali, ninguém muda, né? Ele pode bater, né, com a cara no muro ali, evidentemente está errado, ele não vai mudar. Não. Na verdade, a atitude do Sócrates é extremamente crítica, inclusive a si mesmo, né? Se ele perceber que está no mau caminho, ele vai mudar, né? Essa é a questão, tá? Então, é uma coisa, inclusive, né, que o Ibirá sempre lembra para nós, né, Nova Acrópole, que o maior desafio do filósofo acropolitano, qual que é? A renovação. Né? Ser capaz de se renovar, renovar suas ideias, seus valores, seus critérios, né? Tem tudo. Beleza? Bom, gente, como eu falei, esse é um encontro um pouco mais curto, né? Mais para a gente realmente entender a proposta do diálogo, o contexto, né? Pra gente não ficar perdido durante a leitura. E aí, na semana que vem, eu já começo a entrar naquele modelo que a gente faz, né? Então, a gente vai ver linha a linha o diálogo, né? Entender o que acontece. Talvez ler um pouquinho em conjunto, né? Pode ser, porque o Crito é um diálogo bem curto. A gente consiga ler ele em algumas passagens inteiras, talvez. Enfim, a gente vai vendo, tá? Lembrando que sugestões, né? É só mandar no grupo e a gente vai mudando. Ok? Vou encerrar a Ok, gravação, obrigada. mas a gente conversa um pouquinho mais, se você quiser. Acho que é isso aí, né? Depois eu acho que a gente vai. Que nem te falei, não terminei de ler ainda, vou terminar esse final de semana. E aí talvez a gente faça algumas. Dá para fazer mais considerações, né? Mas até aí onde a gente viu, esse diálogo é para mostrar isso mesmo, né? Eu penso assim, é um resumo daquilo que Sócrates quis para si, né? E determinou para si como comportamento de moral, essas questões todas. Né? Sim, E que nem também você mencionei. falou, acho legal, ele não é um cabeça dura, né? Ele chega e a gente vê isso em todos os diálogos, né? Tipo assim, me convence do contrário, né? Que eu tô aberto, né? Isso, exatamente, né? Renovação, né? Precisamos cultivar essa virtude.